Pessoal, para relembrar da aula passada, nós falamos a respeito da associação de resistores. Aqui a gente tem um resistor em série, onde a resistência equivalente é a soma dos resistores, enquanto que em paralelo nós temos duas formas. A primeira, quando tem N resistores, fica a soma pelo inverso, aí fica 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. E quando são dois resistores, nós temos que a resistência equivalente é o produto pela soma. Só que até agora a gente falou só na primeira aula como que era corrente e como que era tensão. Só para relembrar, hein? Se eu colocar um elétron aqui, elétron, movimentação de elétron, é a corrente elétrica. Se eu colocar a corrente elétrica aqui para passar desse lado aqui até o outro lado, ele não vai ter nenhuma outra possibilidade a não ser passar pelos resistores. Então, se eu empurrar esse elétron aqui, ele sempre vai passar pelos resistores. E quando passa o elétron pelos resistores, nós chamamos de corrente elétrica. E a corrente elétrica aqui, ó, o I vai ser sempre igual quando a gente estiver falando em série. Em série, independente do número de resistores, a gente fala que é sempre igual. Agora, se a gente falar de tensão, como a corrente é igual, a tensão é sempre o inverso. Então, a tensão aqui vai ser diferente. O 1 é diferente do U2, que é diferente do U3, que é diferente do U4, e assim por diante. Aqui embaixo, ó, se a gente for fazer a corrente elétrica, na hora que o elétron chega aqui, ó, esse carinha aqui é o nosso elétron. Na hora que ele chega na bifurcação aqui, que a gente chama de nó, ele tem aqui um monte de possibilidade para ele ir. Então ele fica meio indeciso, aquela coisa toda, não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Então, aqui nesse caso, a corrente, o I, vai dividir. Então a gente chama de I1, I2, I3, I4. E depois quando junta, aí vai juntar I1, I2, I3, I4. Aí aqui vira a mesma corrente. Se a gente chamar aqui de I, é porque chegou I lá do outro lado. Ah, e a tensão, professor, a DDP? Então, a tensão vai ser a mesma sempre. Se tiver em paralelo, esse carinha aqui, ó, é o esse carinha aqui, é o esse carinha aqui, é o esse outro carinha aqui, é o se tivesse N resistores, a tensão seria a mesma. O que ia dividir é a corrente. Pessoal, vamos sempre lembrar, ó, em série a corrente é sempre a mesma, a tensão não. Aqui embaixo a tensão é sempre a mesma e a corrente não. Então é sempre o inverso. Se aqui, ó, o elétron não tem para onde ir, que a gente falou da movimentação de elétrons, que é a corrente elétrica, então a corrente é igual. Então a tensão é o contrário. Aqui na bifurcação, o elétron vai ter que se dividir aqui. Parte dos elétrons vai para cima, parte vai para baixo, parte vai para o outro lado. Então aqui a corrente vai dividir, mas a tensão é igual para todo mundo. Porque a força que eu estou empurrando aqui, ó, DDP, vai ser igual para todo mundo. Então, bora fazer um exercício. Só olha só o exercício que vai aparecer para a gente. Ele fala assim, ó. Imagina que eu tenho entre o ponto A 3 resistores em série. E eu vou falar assim, ó. A tensão nesse primeiro resistor aqui, ó, o U é igual a 12 volts. E ele fala que aqui tem 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. E ele quer que a gente calcule qual é, aqui, ó, o U1 e qual é o U2. Qual vai ser as tensões que vão passar nos diferentes resistores. Como que a gente pode fazer esse exercício? Bom, a gente vai ter que lembrar que a corrente, quando passa o I aqui para todo mundo quando está em série, é sempre igual. Se a corrente é sempre igual, se eu encontrar essa corrente aqui, é a mesma corrente que vai passar aqui, que é a mesma corrente que vai passar aqui, e eu posso calcular pelo RUI a tensão nesse cara. Se ele está falando que esse cara aqui são 12 volts, vamos calcular pelo RUI. O que vai acontecer? Ó? R igual a U sobre I. Ah, e eu tenho o U e tenho um R. Legal. Troca. Vamos calcular a corrente. Ó. O I vai lá para cima e o R vem aqui para baixo. Então vai ficar I igual a U sobre R. Que mais, professor? Então, ó, o I vai ser igual. O U desse carinha aqui, ó, são 12 volts. E a resistência é igual a 1 ohms. Então, a corrente ali vão ser 12 amperes. Se passam 12 amperes nesse cara,
vão passar 12 amperes nesse cara e vão passar 12 amperes nesse cara. Se eu tenho a corrente e a resistência, eu consigo encontrar o U. Então vamos calcular. Olha só, se eu quero achar o U, eu jogo lá para cima o I. Então vai ficar U igual a R vezes I. Ó. Pego esse cara, jogo para cima multiplicando. Eu tenho a resistência aqui do 2, vou colocar aqui, ó, 2. Tem o 2 vai ser igual a 2 vezes 12. Então o U2, no nosso caso aqui, ó, 2 vezes 12, 24 volts. Facinho, professor. Aqui, ó, no terceiro, U3. Eu mudei aqui, ó. Vamos arrumar. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Aí vai ficar assim, U3. O 3 vai ser igual a R vezes I. O 3 vai ser igual. Qual que é a resistência aqui? 3. Qual é a corrente? 12. Então, o 3 vezes 12, 36 volts. Legal, professor. E se eu perguntasse para vocês qual é a tensão total? Aí você vai fazer o quê? Vai somar todo mundo. Vai ficar o 1 mais o 2 mais o 3. Aí a tensão total no circuito, quando é em série, a gente faz a soma. Que no nosso caso aqui vai ser o 12 mais o 24 mais o 36. 12 mais 24, 36. 36 com 36. E o total, 72 volts. Agora imagina que eu tenho um circuito que é em paralelo. E eu vou pegar aqui, ó, um resistor, dois resistores. Aqui, vamos fingir que está junto. Aqui, 3 resistores. E eu vou colocar que aqui tem 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms. E eu vou colocar que está chegando aqui 6 amperes. E eu quero saber qual é a tensão em cada um dos resistores e qual é a corrente em cada um dos resistores. Então aqui eu vou colocar que é A e aqui que é B. Então eu quero a tensão e a corrente de cada um dos resistores. Pessoal, primeira coisa, ó, o I aqui que a gente tem, ele vai chegar aqui e vai dividir em 3 partes. Então aqui eu vou ter o I1, o I2, o I3. Depois ele chega todo mundo junto, o I1, I2 e 3, e vai para lá 6 amperes novamente. Mas, se a gente for analisar, aqui ó, a tensão é igual para todo mundo. Aqui é U, aqui é U e aqui também é U. Por que que é igual? Porque está em paralelo. Quando a corrente divide, a tensão é igual. Então se eu calcular a tensão de todo mundo, vai ser igual? Vai. Então o que que a gente pode fazer? Calcula a resistência equivalente desse cara e usa o RUI para achar qual que é a tensão. Se a gente achar a tensão de cada um deles, ó, se eu tiver a tensão e a resistência, eu acho I. Se eu tiver a tensão e a resistência, eu acho I. Se eu tiver a tensão e a resistência, eu acho I. Então dá para a gente fazer. Então vamos calcular a resistência equivalente desse cara. Eu acho que a gente já calculou, mas vamos recalcular. Resistência equivalente está em paralelo, então é o inverso. 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Aí MMC desse cara é o 6. Aí 6 divide pelo de baixo, multiplica por 3. Divide pelo de baixo, multiplica por de cima 2. Igual a 1 sobre R equivalente. Aí aqui vai ficar 11. R equivalente. É igual a 11 sobre 6. Aí a gente inverte os dois lados. Invertendo os dois lados vai ficar resistência equivalente. Igual a 6 sobre 11. 6 sobre 11, fazendo no cantinho. 6 dividido por 11, aí não dá, coloca 0, 0, vírgula, aí 11 dá 5, 5 dá 55, sobra 5, aí coloca o 0, aqui dá 4. Então 0,54, tá bom esse valor. Então a resistência equivalente é igual a 0,54 ohms. A gente acha isso daqui. Só que não acabou, porque eu quero achar a tensão do circuito inteiro. Então a tensão total que a gente vai ter a gente tem que é o R total, ou R equivalente, igual o U total dividido pelo I total. RUI, é o RUI. Então, se eu quero achar esse cara, joga lá para cima. Então, vai ficar o I total vezes o R total, que é igual ao U total. Então, a tensão total no circuito, se a gente for fazer, ó, quem que é o I total? O I total que chega são 6 amperes.
Então joga 6 amperes aqui, 6. O R total, quem que é? É o R equivalente, ó, é o 0,54. Dá para achar o U total? Dá para achar o U total. Ah, faz aqui a multiplicação entre eles. Vou fazer aqui no cantinho também. Vai ficar 0,54 vezes 6. Aqui vai dar 24. Vai 2, 30, 32. Aí tem duas vírgulas, então dá 0, 3,24. Então o U total, 3,24 volts. Professor, não adiantou nada. Claro que adiantou. Ó. Aqui ó, é o U total, aqui é o U total, aqui é o U total. Se eu quero encontrar esse carinha aqui, como que a gente vai fazer? Bom, se eu quero encontrar essa resistência, essa corrente que vai passar no I1 aqui, é só eu dividir. Eu tenho que usar o RUI. Pessoal, agora é só jogar na formulinha. Como que fica a formulinha? Ah, a gente tem que é o R igual a U sobre I. Como eu quero achar o I, eu jogo o I lá para cima e jogo o R para baixo. Então, o I vai ser igual a U sobre R. Vou calcular o I1 agora. I1 vai ser igual o U total, que a gente tem que todo mundo vai ser igual, dividido pelo R1. Aí o I1 vai ser igual ao U total, a gente calculou aqui, ó, 3,24. Então, 3,24 dividido pela resistência no 1. A resistência no 1 aqui está dando que é 1 ohms. Então, a gente pode substituir aqui 1 que vai dar certinho. Aí o I1 vai ser igual a 3,24 amperes. Ah, só isso, professor? Só isso. Olha o I2. I2 vai ser igual o total dividido pelo R2. Então, o I2 vai ser igual o total, 3,24. 3,24 dividido por 2. Aí o I2 vai ser igual, fazendo essa continha aqui do lado, ó, 3,24 dividido por 2. Aí aqui vai dar 1. 1 vezes 2 dá 2. Subtrai. Aqui vai dar 1, desce o 2. 12 dá 6. 6 dá 12, sobra 0. Desce o 4. 4 com 2 dá 2. E aí com 4 dá 0. Só que tem duas vírgulas. Então a gente anda duas vírgulas para cá. Então essa resposta, 1,62 amperes. Agora fazendo o I3, vai ser igual o total dividido pelo R3. Aí o I3 vai ser igual o total, que é 3,24, dividido pelo R3, que é igual a 3. Fazendo essa continha aqui do lado também, ó, vai ficar 3,24 dividido por 3. Aí aqui dá 1. 1 vai dar 3. Aí dá 0. Desce o 2. Dá 0. Desce o 4. 24. 8. Então vai dar com duas vírgulas 1,08. Então o I3 vai ser igual a 1,08 amperes. Pessoal, ó, essa é a resposta do nosso exercício, só que eu vou colocar aqui assim, ó, aproximadamente. Por que aproximadamente? Olha só, soma todo mundo. Soma todo mundo. Se eu somar todo mundo, ele tem que dar 6, a minha resposta. Porque se sai aqui e divide todo mundo, a resposta que depois vai chegar também é 6. Então vamos somar todo mundo para ver o que acontece. 3,24, 1,62 e 1,08. Somando aqui, ó, vai ser 4, 6, 6 com 8, 4. Aqui vai 1, 14. Aí aqui vai ser 3, 3 com 6, 9. E aqui, se a gente for fazer, ó, 5. Então a resposta não está dando certo, ó. Tá aproximadamente. Por que está dando 5,94 amperes, sendo que a gente tem que a conta aqui são 6 amperes? Porque provavelmente, na hora que a gente foi fazer essa continha aqui, teria que ter mais casinhas decimais. Então toma cuidado que esses valores aqui são aproximadamente.